Natália, por que você acha que o ataque do Hamas, que aconteceu no dia 7 de outubro, né, que está completando um mês agora, 7 de novembro, é considerado uma ofensiva sem precedentes? Israel poderia ter evitado esse tipo de ataque? Eu acho que o ataque ele é considerado sem precedentes porque, em termos táticos, ele inova e é muito pelo sentido assimétrico que isso carrega. Isso é uma característica dos grupos não estatais, armados e da forma que a guerra de guerrilha ou os instrumentos de guerrilha funcionam, que é pela assimetria dessa estratégia, dessa técnica de guerra. Que é frequentemente uma técnica urbana, que usa mecanismos que não são das guerras convencionais. Então, esse elemento surpresa é fundamental porque isso pega o Estado, digamos, o Estado nacional, organizado, né, da forma convencional, de surpresa, porque o combate ele não é em termos convencionais. Agora, ele é inédito pela escala. Então, nunca antes uma ação pontual tinha tido tamanha repercussão e tamanho número de mortes. E a gente viu que a contra-ofensiva israelense foi bastante brutal nesse sentido, bastante severa e bastante desproporcional, né? Não respeitando, inclusive, as normas do próprio direito internacional. Então, há quem diga que por conta das violações que estavam acontecendo na Mesquita de Al-Aqsa e todos os combates em Hawara, então na Cisjordânia, né, a frente militar israelense estaria um pouco descoberta. Então isso propiciou a entrada por Gaza, enfim, pela fronteira israelense, né? E outro elemento que é apontado também se Israel talvez pudesse prever, mas assim, a falha de inteligência, se a gente quiser, tem um pouco a ver com um movimento doméstico que o Netanyahu vem fazendo, que não é novo, mas que vem refletido também nessas posições estratégicas e militares, que é uma associação bastante próxima com uma extrema-direita religiosa e nacionalista. Então, esse movimento fez com que ele também nomeasse para cargos militares e estratégicos pessoas, digamos, mais alinhadas politicamente a essa aliança do que tecnicamente funcionais. Então, isso teria aberto a brecha estratégica. Então, por isso, nesse momento, isso teria facilitado o ataque pelo Hamas. Mas, claro, aqui é um pouco difícil de saber, parece que é uma operação que estava sendo pensada ao longo de 2 anos, então não é uma operação que foi feita de forma leviana, quer dizer, a estratégia toda ela foi bastante bem traçada e ela era de longo prazo, mas com ferramentas muito simples, como o uso de um paraglider, né? Assim, isso impressiona bastante, porque isso tem um pouco a ver com as características desses grupos armados não estatais, que é de contorno e de uso de ferramentas que não são das mais Improviso, né? do improviso e quase que um jogo de cintura ali, que acaba tendo... Isso é bastante comum, sobretudo quando a gente fala desses grupos que compõem o eixo que o Hamas compõe, não querendo complicar as coisas, mas o eixo, tipo, os Houthis no Iêmen, ou o eixo da resistência, né, as forças revolucionárias iranianas, então, e o Hezbollah, todos esses grupos fazem uso de técnicas não convencionais, e elas têm muito funcionamento, apesar delas não serem exatamente caras, e nem convencionais. Então, é bastante interessante esse movimento que eles fazem, porque eles têm resultado bastante com repercussão importante. Tanto que isso mexeu com a opinião pública israelense de forma importante, e nós estamos falando aqui um mês depois desse assunto ainda. Sim. Então, o grande ganho do Hamas nesse sentido nem foi tanto numérico, mas ele foi de forma bastante importante, também midiático, né? Ideológico, porque se voltou a colocar a questão palestina em voga. Agora,